Pra quem pensa que no cinema brasileiro nós não trabalhamos com cinema de gênero, eu vou avisando pra vocês, nós temos uma história fantástica em diferentes gêneros e o meu filme favorito é O Assalto ao Trem Pagador, um filme que trabalha com o subgênero do heist movie, o filme de assalto, né? É um gênero policial, é um gênero muito utilizado que faz um sucesso absoluto ao longo da história. Nós temos filmes e séries que chamaram a atenção de muitas pessoas, justamente porque nós acabamos ficando fascinados pela estrutura de um heist movie, pelo planejamento do assalto, pela execução do assalto. Tudo isso é bastante cinematográfico e foi justamente nas minhas pesquisas para escrever um heist movie que eu encontrei O Assalto ao Trem Pagador, do diretor Roberto Farias, e eu fiquei completamente apaixonado por esse filme de 1962. É uma obra-prima e eu vou compartilhar aqui com vocês hoje por que esse filme me tocou tanto e por que eu quero tanto também que vocês assistam esse filme. Eu espero que, se você já tiver assistido, deixe aqui nos comentários, mas se você não conhecer ainda, eu espero muito que você assista, porque é realmente um filmaço e que eu carrego bem pertinho no meu coração. Vou compartilhar com vocês aqui o porquê. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Cruz, esse aqui é meu canal de cinema, onde eu compartilho com vocês a minha paixão pelos filmes. Eu agradeço todo mundo que está aqui assistindo e bora começar! Antes de falar da história em si, é bem legal falar um pouco mais sobre os heist movies, porque diante de todos os gêneros e subgêneros, existem estruturas que são repetidas ao longo do tempo, existem variações dentro delas e, graças a isso, nós temos também as convenções, que são essas repetições que nós tanto gostamos e esperamos por elas. Então, sempre que você vai assistir um heist movie, você tem algumas expectativas. E nós já tivemos diversas leituras diferentes em relação a esse gênero, principalmente com o Soderbergh, nós tivemos o Quentin Tarantino também trabalhando, enfim, são muitos diretores mesmo que já trabalharam por trás do subgênero do heist movie e é o tipo de gênero que chama a nossa atenção justamente por nos colocar dentro de um evento que é extremamente caótico e com possibilidades de grandes invenções, de grandes jogadas para conseguir realizar aqueles assaltos. É entretenimento puro, mas dentro do gênero, eu gosto muito quando eu encontro artistas que trabalham dentro do gênero e conseguem utilizar aquela estrutura, utilizar aquelas possibilidades para falar sobre coisas que são importantes para aqueles artistas, coisas que eles consideram relevantes. Então, o filme não fica apenas entregando a parte de entretenimento, isso é super importante, tem que ser entregue dentro de um gênero, mas ele consegue te surpreender, ele consegue quebrar algumas coisas ou fortalecer outras, enfim, isso é muito interessante. Nós temos em Um Assalto ao Trem Pagador a escolha de utilizar uma estrutura bastante convencional, que é começar o filme mostrando pra gente o assalto, depois nós somos apresentados aos assaltantes em si, como é a dinâmica do grupo, como eles pensaram aquilo tudo, nós acompanhamos um pouco mais da vida deles, ou seja, nós começamos o filme lá no alto com aquele assalto e depois vamos pro dia a dia daqueles assaltantes até que eles comecem a planejar para executar o grande assalto do filme, que geralmente nessas estruturas você pode ter um assalto no começo, um assalto no meio e um assalto no final, ou um assalto no começo, todo o planejamento pro assalto no final, ou até mesmo o filme inteiro planejando o grande assalto, né? Você tem ali uma pequena demonstração das habilidades, mas o filme inteiro é focado no planejamento para só depois ir para execução, como é, por exemplo, o filme 11 Homens e um Segredo. Dentro de O Assalto ao Trem Pagador, nós temos essa primeira que eu falei para vocês. E o que é muito interessante dentro desse filme é justamente a dinâmica entre todos os integrantes do grupo. Isso é algo super importante dentro de um heist movie. E nesse filme nós trabalhamos com um grande elenco e com personagens interessantíssimos. Nesse filme nós temos o Eliezer Gomes fazendo o protagonista Tião Medonho, nós temos o Reginaldo Faria fazendo o Grilo, a Helena Ignez fazendo a Marta, Luísa Maranhão fazendo a Zulmira, Grande Otelo como o Cachaça, Oswaldo Lousada fazendo o Miguel, Jorge Dória fazendo o Delegado e mais um grande elenco que está ali presente. E o que eu acho tão especial dentro desse filme, além de estar trabalhando muito bem com o heist movie, é justamente como cada um daqueles integrantes consegue aproveitar a grana que roubou. Dentro desse grupo nós temos apenas homens, mas nós temos homens brancos e homens negros dentro desse grupo. Alguns deles vivem na comunidade, outros deles não. E o filme vai mostrando pra gente nesse dia a dia deles, justamente como todos aqueles que moram na comunidade não podem mostrar qualquer tipo de ostentação em relação ao assalto que fizeram, porque senão eles vão levantar suspeitas. Eles não podem comprar qualquer coisa diferente, ou seja, eles têm muito dinheiro no armário, mas ao mesmo tempo eles não têm nada, enquanto o personagem do Reginaldo Faria tá vivendo
o oposto de todos aqueles outros que vivem na comunidade. Ele pode comprar o carro, ele paga de playboy, acaba conseguindo se relacionar com pessoas da alta sociedade justamente por ter esbanjado a sua grana. Ele tá vivendo muito bem. E isso tudo apresentado de forma muito natural, dentro do gênero mesmo, né, pessoal? O que é muito comum você ver o dia a dia dos personagens. E só aí você já tem um embate brilhante que o diretor utilizou de forma única e específica. E é óbvio que esse conflito entre eles acabaria acontecendo, porque é um conflito de interesses. Um deles já tá gastando tudo, já quer fazer o próximo assalto, enquanto os outros estão precisando ficar o mais tranquilos possíveis. É claro que o filme vai se desenvolvendo, eles passam a tentar um outro assalto, só que a partir daí o filme muda completamente. E aí, pessoal, eu recomendo que vocês assistam o filme primeiro, mas se vocês não ligarem pra spoiler, só pra concluir aqui o meu pensamento e raciocínio sobre o filme, é que eu gosto muito da fase final do filme, da etapa final do filme como um todo. Primeiro porque eles desistem do último assalto, eles acabam não realizando o último assalto, ele não dá certo, as coisas acabam não funcionando, o que é uma quebra de expectativa que poderia funcionar ou não, mas como o filme é tão bem construído, funciona demais, porque aqueles personagens, eles serão sim perseguidos, e é essa perseguição que chama bastante a nossa atenção. Eles resolvem os conflitos do próprio grupo entre eles, mas eles precisam bater de frente com a polícia. Então eles são perseguidos, nós temos tiroteios, mas a cena final do filme, como o delegado e todos aqueles homens decidem agir com a casa da esposa do Tião, como eles começam a destruir a casa da esposa do Tião até encontrar aquele dinheiro, é muito profundo. E aí vem uma referência fortíssima que inspirou muito o cinema novo, inspirou muito aqui o Roberto Farias, que é uma referência fortíssima com o neorrealismo italiano, que é justamente um cinema que trazia muito da questão social de todas aquelas pessoas, mas tudo isso através de grandes histórias e personagens retratando esse percurso. Porque eu gosto muito dessa combinação. Quando você tem justamente personagens, narrativas como pontes de conexão entre público e toda aquela mensagem por trás do filme. Porque aqui você fica completamente impactado com essa obra, e quando você vê aquela cena final, depois que eles já resolveram o que eles precisavam resolver e a família fica abandonada, aquilo é neorrealismo puro. Pra quem já viu Ladrões de Bicicleta, por exemplo, os dois ali estão trabalhando justamente com uma estrutura, com uma apresentação de realidade que é fortíssima, que te coloca num lugar de reflexão e de pensar, caraca, isso aqui é puro cinema, e que reflexão importantíssima que ele tá me fazendo ter aqui. Então é aquela experiência maravilhosa de você acompanhar, de você assistir. Esse filme, ele foi profundamente impactante na minha vida, eu fiquei apaixonado pelo Assalto ao Trem Pagador, já assisti esse filme umas 5 vezes, recomendo pra todo mundo, porque, como eu disse pra vocês, do ponto de vista de estrutura e de personagens, absurdamente bem executado, a direção é fantástica, mas do ponto de vista de mensagem e desse filme como um filme do cinema novo, um filme que bebeu do neorrealismo italiano, é uma experiência de cinema riquíssima que eu recomendo pra todo mundo. Então, se esse vídeo aqui fizer pelo menos uma pessoa assistir o Assalto ao Trem Pagador, que é um filme que eu não vejo tantas pessoas falando tanto, no cinema nacional pelo menos, eu realmente vou ficar muito feliz, pessoal. E se você assistir, deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu realmente espero que seja uma experiência fantástica pra você, assim como foi pra mim. Muito obrigado por assistir esse episódio, por todo o prestígio, e a gente se encontra no próximo. Um grande abraço, pessoal!